Olá, galerinha da Hotmart, sejam todos muito bem-vindos aí, fiquem à vontade, porque começaremos mais uma edição aqui da Vandinha Lopes na Hotmart. Então teremos temas bombásticos e a Vandinha Lopes, que tá laranja mecânica hoje, vai dar o ar de sua graça aqui para nos esclarecer muito mais, certo? É isso, temos aí cartas psicografadas, temos um novo operador. Sim. Não é? O Deco já foi demitido entre uma gravação e outra. É isso. Paulo Paulinho veio aí. Paulo Pauloca. O Paulov, né? Como falam lá no seu bairro, né, Paulo? Famoso Paulada. É, em toda esquina do meu... É exatamente assim que me chamam. É isso, muito bem, Paulo. Obrigado demais por estar aqui conosco. Vamos começar aí a brincadeira, não é? Qual que é a primeira carta? Dersoca. Dercy Gonçalves, aquela senhora desbocada, não é, Wanda? Fala demais, né? Falava demais, falava muito palavrão. Muito palavrão. Vamos ler a carta desta velha senhora. E que também demorou pra morrer, inclusive. Sim, igual a rainha. Muito. Né? Falar palavrão não dá câncer, como diria o outro. Né? Expurga, libera né? Tudo, né? A gente precisa xingar mais, né? Eu acho que xingar é muito saudável. Colocar pra fora. Mais. Tem que botar Engole pra menos, fora, né? E é isso. O senhor Paulo, o senhor tem a carta aí para eu dar um tostão da minha voz? Tenho. Vamos lá. Quando você quiser, né? Quando você quiser, você fica bem à vontade. Você tá chegando agora, eu sei que você tá aí, olha aí. É isso. É daí mesmo que eu começo? Você colocou aí, eu dividi parte 1, parte 2, parte 3, você viu? Sim, essa é a 1, né? Essa é a 1? Então, tá bom, te mandei. Olá, abre aspas. Tem que ter peito pra vir aqui escrever e contar o que eu vou contar. Mais peito tem que ter quem vai publicar, mas enfim. Não fui eu quem quis isso, só concordei. Eu não quero nem saber o que vão pensar, nem o que vai acontecer. O que eu não quero é perder essa chance que me foi dada de falar pro mundo o que eu tô vendo aqui. Vai pros quintos dos infernos quem não quiser saber do que eu vou falar. Próximo slide. Aí. Mesmo já tendo sido resgatada, recentemente ainda estou cheirando um pouco ao azedume lá de baixo. Aquelas coisas podres que ficam nas partes íntimas do povaréu das emoções desatinadas. Todo mundo sabe que no fim das contas eu fui uma santa, apesar de não parecer. Acontece que dentro de mim era uma confusão dos diabos. Era uma revoltada comigo mesma. Eu nem sabia bem o que eu tinha que fazer no mundo. Só sabia que se eu falasse besteira e mostrasse a minha bunda e o restante em lingerie de bordel dava ibope, eu ficava famosa e assim iria sobreviver. Ninguém tem nada a ver com a vida dos outros mesmo. E nem ninguém tem a ver com a minha, com o que eu quis fazer dela. Eu sei que não sou má, mas Deus não é besta nem nada. Fui até santa mesmo, de certa castidade mental, mas espalhei maus exemplos. Quem me fazia ser como eu foi uma cambada de espíritos sem vergonhas. Uma putaria que só mesmo quem vê a realidade aqui saberia entender do que eu tô falando. Próximo slide, por favor. Tem mais um? Não, tem o terceiro. Tem mais um. Aí. Não, esse aqui foi o primeiro, né? O primeiro foi o curtinho. Eu acho que era a primeira. Esse aí eu não li. Imagina que eu fui resgatada por uma Madonna de vermelho mais linda que Nossa Senhora e ela disse que eu iria fazer a comunicação para comemorar os 2 anos de uma tal de Voz do Raio Rubi. Ela mesma é toda irradiante de capas e lenços, véus e rosas, tudo nela brilha igual um festival de fogos da Copa do Mundo. KKKKK. É uma mulher e tanto essa deusa que veio me dizer que eu estava sendo libertada para falar pro mundo da realidade da vida espiritual. Me contou que o povaréu espiritualista é meio confuso, que tá quase todo mundo esquecendo que estão na Terra ainda, e que estão fazendo da vida um conto de fadas ou uma merda com suas próprias vidas. Essa palavra traduz o que eu interpretei do que ela me disse sobre a nossa inconsequência na vida carnal que temos, e que ela e um tanto de almas iguais a ela precisam ajudar o mundo a entender que as coisas ainda estão em andamento. O tal de um progresso da Terra para uma tal de dimensão não se dê quantas porradas para cima do que tá hoje. KKKKK. Ela ri bastante na carta. Né? Aqui traz uma carta real, sim. Ali no caso, o espírito em si, não é que ele continuou falando desses palavrões, mas foi o médium também, ele agiu bem, porque foi a forma que ele também canalizou. Foi a forma dele, ele canalizou Dercy dessa forma, dos palavrões.
mas o espírito em si, a psicografia ela é correta, mas a tradução, o espírito em si não disse os palavrões em si. Falou de forma diferenciada, mas para o médium também nem julga muito, porque ele descreveu ela no físico quem ela é. Sim. Mas o espírito em si não foi quem disse os palavrões. Apenas palavras muito abertas, e o médium ali juntou a metade do médium, né? Um médium super consciente, recebendo as informações super positiva e também temperando um pouco. Ali teve um tempero do médium também, mas não alterou em nada na psicografia. Porque o médium, na minha opinião, ele agiu bem. Foi uma forma também do público, né, entender melhor a psicografia, vindo dela. Sim. Mas ela em si jamais falaria os palavrões mesmo. Depois, como espírito, você disse. Como espírito, não. Mas também não está errado nesse caso, porque o médium, por ele ser um médium consciente, ele também moldou do jeito dele, mas graças a Deus não desviou em nenhum momento as palavras. Então foi super bem correto isso aí. Maravilha. Então, essa Dercy aí, pelo menos ela parece bem, né? Sim, aqui traz a tranquilidade da alma. E é uma alma que em vida também, como muitos outros, que nem eu falo, por mais que tem no trecho que ela fala a forma de xingar, de expressar, na verdade aquilo ali é uma grande carapaça, né? Uma máscara, né? Porque na verdade a Dercy, ela era depressiva, carregava mágoas, ressentimento, não gostava de entender o ser humano e também, se fizesse um favor para ela, por mais que ela fazia as palhaçadas ao público, né? Ela é uma pessoa muito solitária, sempre foi uma pessoa muito sozinha. Então não era uma pessoa que se agradava muito com a humanidade. E muitas coisas pelas quais ela passou na vida, ela se tornou uma pessoa triste, aborrecida com o mundo e com a vida. Então o cenário, né? O que ela optou para a vida é viver esse cenário. E foi uma forma também que ela se encontrou e engrenou, né? Porque até então até viveu mais, né? Porque se ela tivesse levado a vida ao pé da letra, ela teria se suicidado ou se abandonado, teria se entregado tudo, né? Não teria dado continuação ao lado profissional, referente às decepções que ela teve na vida. Então ela fez da arte a própria vida dela. E isso tudo ajudou muito, porque através dessa camuflagem, dessa moldagem de um bom camaleão, ela pôde viver a vida, dar a volta por cima, ganhar muito dinheiro com as realizações dela e com as verdades que ela dizia, né? Mas no fundo mesmo, se você tirasse aquelas máscaras ali, aqui traz uma pessoa triste, cansada da humanidade, muito insatisfeita em viver na Terra pelas decepções causadas pelas pessoas em grupos, né? Pessoas que ela conviveu. Aqui traz uma pessoa que conviveu com muitas pessoas, mas que teve grandes decepções. Isso a fez com que ela poderia ter entrado na revolta, né? Ou no abandono. Ela fez de toda essa negatividade a arte. Ganhou muito dinheiro, fez muita gente sorrir e ainda foi embora deixando saudade. Porque ela viveu o cenário, ela trouxe o cenário. Porque a realidade mesmo da vida dela, se ela fosse colocar isso em prática, ela teria entrado no suicídio ou abandonado a carreira aos 32 anos de idade, que é onde pesou mais. Aqui traz que aos 32 anos de idade dela, é onde as energias negativas pesaram muito, muito. Que aí foi onde ela reverteu a situação. Então agiu de uma forma correta. Tá certo, né? Maravilha. Quer ir para a próxima carta psicografada? Vamos, Clodovil agora, hein? Vamos botar o Clô, meu amor. Ele era ótimo. Grandes tretas na televisão. Acho que do Clodovil temos um pequeno probleminha. Por quê? Qual é? Ele tá pedindo login no site da notícia. Mas como é que eu consegui acessar? Agora, Então. de repente, ficou coisa, será? Não, é. Qualquer coisa, você põe a do Jô aí e depois você resolve a do Clodovil. Pode O ser. Jô Soares É. já escreveu, bicho. Jô Soares já escreveu. Jô Pessoal, Soares, a produtivo. velocidade que escreve livro, essas coisas, ele tá lá, já tá produzindo, né, Daniel? Sim. O cara é workaholic. Você viu que linda essa matéria? Mostra ele e a Dercy juntinho, né? É. Olha aí. Tá quase dando, Paulo. Calma aí que eu deixei ela no meio do caminho. Dá pra ver o rosto dele que tá aí bonito, com seu terno creme off-white. Calma aí. O Paulo vai colocar. Em algum momento. Lembrando velhos tempos de Juliano, que tava com Exato. saudade do Olha Juliano, aí. o Paulo tá fazendo a função Olha aí, dele, tá fazendo substituindo perfeitamente, quebra-cabeça, olha lá. rigorosamente o Juliano. Juliano Aí. me ensinou numa reunião. Ele passou tudo pro Paulo certinho mesmo, como ele faz. Olha lá. Desce aí pra nós. Vamos ver. Pode descer, pode descer.
Ah, não, peraí, sobe um pouco ali que eu acho que começa ali atrás. Tá ali. Aí. Ah, não, isso é o... São só... Só o que o Walter Arauto falou. Olha ele aí. Aí, meu último roteiro é o nome da carta. Quis o destino que secasse a minha árvore genealógica e que não houvesse mais acesso em meus degraus genéticos do DNA para que se subisse o processo evolutivo. Fui filho único, e único filho produzi, fazendo assim com que extinguisse quaisquer traços de minha existência na Terra, salvo a persona que criei, do qual eu creio que ainda atravessará décadas. Dá uma descida para mim, Paulo, por favor. Claro. Aqui, onde me sinto bem-quisto e em processo de entendimento sobre o todo, pude ver o meu único e abençoado fruto que madurou e subiu, em vez de cair. Em toda a sua plenitude e paz, e sem as mazelas que a matéria lhe conferiu por erros genéticos quando na Terra. Quão bom é poder tocar sua face de novo. Meu filho Rafael, ainda que ele seja pura luz a emanar uma energia do qual nunca senti antes, sei que é você em toda a sua inocência de criança. Do que me foi revelado ao adentrar esta gloriosa dimensão, já me arrependo do ato crematório, não por efeitos espirituais, e sim por causas tecnológicas futuras e terrenas, pois privei assim a ciência de garimpar o pó da terra me trazendo de volta anatomicamente. Aos que ficaram na dimensão terra, que tem apenas distância de metros do céu, pois este mundo paralelo é a mente, quero alertar para aquela que virá dizendo que tem um filho do qual sou o suposto pai, mais pelo interesse de minhas conquistas do que pelo desejo de me honrar como um viril homem. Pode descer, por favor. Se fecharem as cortinas para mim, assim como as minhas pálpebras, e se apagaram as luzes da ribalta, assim como as dos meus olhos, porém ao abrir o olho alfa, me vinha um paraíso indescritível e imensurável, com seus milhares de pontos de luzes de espíritos semelhantes às miríades de estrelas que contemplava na terra em dia de noite limpa. Gratidão por Flávia, ex-esposa do apresentador, que foi pedra firme sob meus pés já frágeis e flores das demais mulheres que perfumaram minha vida e fizeram raiar os meus dias. Dos valores que já não me importam mais, que se abram os inventários, pois o mesmo surpreenderá a muitos. A balança pesará na medida certa, seja na caridade, fidelidade, amizade ou honestidade, pois cada qual terá sua parcela. Não procurem pelo modo em que parti, e sim pela maneira em que vivi, pois escolhi o sorrir ao invés do chorar. Se meu sobrenome dizia Eugênio, o que impediria eu de ser um gênio? Talvez só o tamanho da garrafa. Eu soltou uma... E a Doc? Traz mérito. Quem foi? É os três. Todos de hoje traz caminhos positivos dos médiuns. É, Bom, sim. né? Você concorda que você acha que é real? Aqui traz. Agora me diz uma coisa. O cara morre, certo? Pelo que eu entendi, às vezes ele não vai direto pro Nem sempre. destino final. E quando chega lá, às vezes tem que ser internado numa clínica espiritual lá, Pra vamos se dizer. desintoxicar. Exato. Então tem um processo aí, eu imagino, até a chegada em algum lugar lá do plano espiritual, que ele possa passar essa mensagem, não? Porque Sim. é muito rápido o que eles estão já falando. E também, a chance também para o médium de querer resgatar a informação é nesse momento. No momento que o espírito está numa triagem. Porque depois, quando o espírito ele vai para um grau superior, aí já não consegue mais a psicografia. Sei. Então, o médium, ele consegue, conforme o espírito está nessa transição, de repente, puxa, ele caiu no umbral. Aí ele ficou 15 dias lá, foi para uma clínica de recuperação, ou agora está num grau superior. Nesse período, para o médium é ótimo, que é onde o médium ele consegue ter acesso a essas energias mais inferiores, né? Porque quando entra no grau superior, que nem da rainha vai ser muito difícil alguém, pode ser que, né, que ocorra, mas na minha visão espiritual, eu vejo um pouco difícil alguém fazer a psicografia dela, porque ela foi como se fosse um anjo mesmo. E ela já foi num setor, já se preparando para se desconectar, para reencarnar nessa mesma reencarnação, nesse mesmo ciclo.
Então não vai ter médium ali que vai ter uma psicografia dela. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque ela já vai para um setor onde ela vai tirar todos os chips das informações. Opa, peraí, você tem que agora reencarnar de novo, vai ter uma gestação na família, você tem que já voltar. Então, da rainha já é mais rápido, a alma já tem a rapidez de poder voltar. E outros não, outros já passam por aquele processo de triagem, limpeza. Nessa hora, para o médium, é fundamental. Porque é onde o médium, né, como um bom jornalista, né, consegue ali estar fuçando as informações. Depois, jamais. Maravilha. Ó, Conseguiu? Fala. O que aconteceu lá foi que travou. Então, Travou o que a gente o quê? vai fazer? Travou a imagem na Vandinha. Consegue, mas as câmeras travaram na Vandinha. Isso, ó. Agora dá um pause na gravação só pra ver se o áudio foi gravado corretamente. Olha aí, vamos ler a carta do Clodovil, tá certo? Então começa assim. Olá, irmãos de alma, queridos irmãos terrenos. Através desse ser de luz, quero passar algumas palavras e dizer um pouco do que eu aprendi na minha caminhada espiritual. Hoje me encontro em uma colônia de pessoas que estão me tratando de hematomas e doenças materiais. Está muito difícil estar onde estou e ter deixado tudo aí na Terra. Hoje vejo tudo se acabando e meu grande sonho em vão. Muitas meninas sem amparo social e tudo se destruindo. Ana e Tata, queria tanto que vocês soubessem a verdade sobre minha partida, mas estou ainda trabalhando minha evolução. Tenho saudade do mar, tenho visitado muitas pessoas que estão precisando de acalento na alma. Porém, ainda não tenho permissão de fazer nada. Logo, logo algumas coisas começarão a acontecer, tudo num rumo certo. Uma dor imensa de não ter feito mais em terra. Pois agora somente aprendo e não posso fazer muito. Desejo que tudo se encaminhe e que tudo se quebrou que tudo que se quebrou se conserte. Sou um espírito de evolução e logo darei notícias sobre meus bens. É isso? Tem mais? Não, acho que É isso, só né? isso. É isso aí. Maravilha. Essa aí é a carta psicografada pela Bianca Godoy. Que também traz mérito e clareza espiritual. Uma médium muito boa. Uma médium de uma clareza, de um lado muito sutil. E o ano que vem, principalmente, é onde encerra também essa meba, né? Essas confusões de bens materiais que foram bem pesadas. A partir do ano que vem, falta poucas coisas aqui, poucas coisas a serem resolvidas. E as poucas que restam, o ano que vem já traz clareza. E a alma do Jô podendo ter essa paz. O Clodovil. Hoje eu tô que tô. Do Clodovil. Tá me chamando de Alberto daqui a pouco, hein? Do Clô. Aí é onde traz a bênção o ano que vem. Você acha que... Porque tem muita gente aí... Foi engraçado que a live de hoje tiveram várias perguntas, mais do que o normal, sobre emprego aí. Eu acho que as pessoas estão mal financeiramente, né? O ano foi totalmente oposto, né? Mudou muito nas sintonias, em previsões, virou muito do avesso, né? Eu falo que esse ano foi muito parecido com a Covid. Todos tinham um itinerário, de repente desvirou tudo, né? Então foi um ano que você só deu sequência ao ano anterior. Pra você ver que muitas pessoas deram só a sequência do que já tinha no ano anterior. Porém, pela numerologia, pelos astros que estão regendo, seria totalmente o oposto, né? Mas, enfim, também trazendo pela lógica da espiritualidade, mostrando que Zambi, né? Que Deus, né? Ele que é o dirigente, ele quem comanda. Então, esse ano... Comecinho do ano que vem, do primeiro semestre, também vai ser o quê? Um reajuste. Como se tivesse, assim, moldando a Terra para colocar ela até o ano que vem, até junho, no eixo, né? Na posição certa. Por isso que muitas coisas, ou elas se repetiram, ou você teve que manter já o que tinha, fazer a manutenção. Não veio muitas coisas novas, né, para esse ano. Porém, estava muitas coisas previstas isso. Porque esse ano foi mais uma renovação. Né? Tem muito a ver com tudo isso que veio acontecendo. Maravilha. Fala aí, tem alguma coisa a mais? Não, matamos. Mais um programa produtivo concretizado. Não é a boa palavra do programa de cartas psicografadas. Ninguém matou ninguém. Exato. Todos eles foram mods extremamente naturais, não é? Quem que a gente analisou aí? Jô morreu, né, de velho. O Achei que Clô... você ia falar de gordo. Não, o Clô tava doente. O Clô morreu cedo, mas morreu doente. morreu Quem que é o jovem. Morreu outro? jovem? Dercy. Dercy. Porra, Dercy também não precisava ninguém matar. O Clô morreu com quantos anos? O Só Clô, vou pesquisar aqui. Fala aí, mais Paulo. jovem, um né? aviso sobre mais uma morte as câmeras pararam de novo, então. De Porra, novo. O que tá acontecendo, hein, bicho? Todas? Todos. Para. Caralho. Segue gravando um áudio. O ar tá ligado e tá frio, pelo menos. Morreu com né? 71 anos o Clodovil. Jovem. Vandinha, você sente um negócio ruim hoje aqui? Não, eu acho que a energia tá movimentando, tá voltando, que teve uma energia parada, né? E agora tá entrando no eixo.
Pra coisa boa, Pra né? coisa boa, Tá bom. axé. Então tá bom. Eu sinto isso, eu sinto. Desde a hora que eu E entrei. aí, mas o que a Uma gente faz? Olha, Encerra? Encerra, já cumprimos o programa. O Vini vai resolver tudo isso na edição. Tá rolando, né, a gravação? Tá rolando, o áudio tá indo. Pedimos desculpas do pessoal aí da Hotmart, Sim. porque a urucubaca tá solta. Tá forte, tá forte. E. Então é isso, vamos encerrando esse programa aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Continua acompanhando a gente no YouTube. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, queridos amigos da Hotmart. Sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais uma parte da conversa com Wanda Lopes, que estamos dando sequência direto do YouTube. Você que é membro, agradeço demais por você estar aqui sustentando toda essa operação. Você realmente faz parte aqui do meu coração. Dito isso, importante ressaltar que estamos... e outra coisa, já que estamos na Hotmart, quero falar, fique esperto, você que é da Hotmart, que a gente vai lançar logo menos um ritual só para membros, hein? Isso aqui é só uma pitada do que vai rolar, então fica ligeiro aí, fica atento, porque isso é só para quem é aqui da Hotmart, tá bom? Dito isso, vamos aqui abrir de novo essa mesa maravilhosa com Wanda Lopes, grande médium brasileira, direto de Mogi, que está aqui hoje com a gente mais uma vez. Tudo bem, Wanda Lopes? Mogi das Cruzes. Eu tô numa pegada mais televisiva, eu tô tentando... Tem um pessoal comediante sendo demitido por aí, eu tô tentando cavar uma vaga. Ai. Tudo bem. Tudo em paz, Tudo graças em a paz. Deus. E você? Perdemos essa chance aí de analisar o Léo Lins, hein? A Putz! gente esquece. Tinha que ter colocado ele aí no A gente nunca colocou? quadro, não? Mas também nunca veio aqui, né? Vamos falar a verdade? Ok, de repente a gente mete... Será que o Léo Lins é extraterrestre e mete na quarta-feira? Olha, já tá tramando pra quarta. É Já lógico, se que prepara. a mente E sempre... avisa aí, né, pra eles que não pode perder quarta-feira. Não pode perder quarta-feira que teremos um episódio especial com Wanda Lopes sobre extraterrestres. Pessoas. Será que há vida em outro plano? E será que se essa vida em outro plano é física ou espiritual? Saberemos quarta-feira, às 8 horas da noite. Fique ligado. Você sabe que uma coisa que a gente tem esquecido de falar, e é bom falar aqui na Hotmart também, é que, sendo assinante da Hotmart, você ganha R$50 de desconto no curso da Vandinha. É verdade. Você que é da Hotmart e não tem o curso da Vandinha, aproveita que você ganha aí mais de 10% de desconto, quase 20% de desconto, tá bom? Fica ligeiro e faça a sua compra. É isso, né, Humberto Rosso? E agora, vamos para um tema gostoso que todo mundo adora falar no café da manhã, com a família toda reunida no Natal, que é suicídio. E aí, Humberto? Suicídio, o episódio é Desvendando os Suicídios, Desvendando suicídio. que a Vandinha já falou sobre isso no programa e falou que é o pior dos pecados, né, Vandinha? Sim, infelizmente sim. Você mesmo cortar o livre-arbítrio, né, o destino, né, infelizmente gera uma confusão interna e espiritualmente muito grande. Porque todo mundo vem com o seu ciclo de vida, né? Cada um vem com a sua missão, começo, meio e fim. Então tem que estar passando pelos testes da vida, os obstáculos, as alegrias, né? E de repente você desiste ali, tomar a frente, né, do ser divino que é Deus e romper tudo aquilo, né? Então, ir contra uma natureza divina. Então, se torna um dos pecados maiores. Das penitências maiores, né? Só fazer uma observação aqui pro Juliano alterar o nome do episódio, que tá aqui, ó, Epidemia Mundial e Suicídios. Parece que a gente vai falar da epidemia mundial e dos suicídios. É bom colocar D, pro pessoal saber que é de suicídios. Wanda Lopes, eu tenho umas perguntas para fazer antes de começar as análises, que eu andei ouvindo por aí e gostaria de saber se existe alguma veracidade nessas informações. A primeira informação que eu tenho é o seguinte: quando você planeja, antes de vir para a Terra, a sua vida, parece, assim, eu vou falar em termos leigos, mas espero que você entenda. Vamos dizer, Joãozinho vem para a Terra e ele está programado para viver, sei lá, 65 anos. E tem ali, naquele corpo físico, uma quantidade de energia para que ele viva aqueles 65 anos. E quando ele vai lá e se mata com 40 anos, tem 25 anos de energia represada naquele corpo que ele deu cabo. E ele precisa, vamos dizer assim, perambular como espírito por aí para gastar esses 25 anos que ele acabou não vivendo. Tem alguma verdade nisso? Isso é especulação? Eu discordo. No caso, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. De repente, ele cortou o tempo de vida e aí ele vai ficar vagando até completar um momento? Até gastar aquela energia que ele tinha para completar a vida aqui. Não. Graças a Deus, isso não ocorre. Nós teríamos um sofrimento ainda maior, né? Mas a partir do momento que você acelera o seu desencarne,
É um crime espiritual? Sim, é um grande crime espiritual. Porém, automaticamente você é acolhido do mesmo jeito, porém passando por uma nova triagem. Então você passa por uma nova triagem. Tem casos e casos. Tem espíritos, né, que na verdade eles bancam o suicídio, praticam o suicídio e ao desencarnar eles recusam ainda o auxílio. Então eles vão diretamente para o umbral. Então eles mesmos se escolhem ir para o umbral, né? Ficar perdido. O umbral nada que é um setor sem lei. Então ali não tem lei, não tem disciplina, não tem nada. Ali cada um por si, né? Então cada um vive ali a aldeia deles, né? Daquele vandalismo, daquele lado sombrio ali sem lei. Então geralmente muitos espíritos que entram no suicídio, eles acabam indo para o umbral, né? E outros não. Outros, por mais que tenham praticado suicídio, eles acabam, de uma certa forma, aceitando o auxílio espiritual e dentro da triagem espiritual após a morte, mesmo sendo ela causada por um suicídio, esse espírito acaba tendo o quê? O auxílio e a proteção da mesma forma. Ou seja, sendo literalmente perdoado, sim, por Deus, né? E recebendo ali todo um auxílio de um resgate atual. E só mais uma dúvida. Eu ouvi dizer também, por exemplo, uma pessoa que se mata, por exemplo, com um tiro na cabeça, certo? Essa pessoa, quando passa para o lado de lá, continua sentindo a dor na cabeça, como se fosse, pelo menos, a dor na cabeça por muito tempo ainda. Isso é fato, isso ocorre mesmo, e principalmente não só isso. Não só ocorre a dor física, como o pior de tudo, é um dos piores ainda suicídio, porque a partir do momento que você mata o seu coronário, ativa, né, a turbulência no seu coronário, o pré-espírito ele fica ativado. É como o coronário e o cardíaco, são dois pontos principais, né? Então o cardíaco ele continua respondendo todas as vibrações. Então, na minha visão espiritual, é também um dos suicídios mais perigosos e tensos. Por quê? A partir do momento que você mete uma bala na tua cabeça, o teu espírito ele se conecta do outro lado como se estivesse ainda vivo. Então, sem entender. Então, cheio de conturbação respondida pelo cardíaco, porque ele está sendo respondido pelo cardíaco. E pelo cardíaco, ele está vivo. Então, de repente, vê toda aquela cena de conflito. Então, é uma turbulência ainda maior para o espírito. Eu digo que até então a dor de cabeça que acaba sentindo do outro lado é mais, muitas das vezes, o arrependimento de ter cometido e por estar sentindo toda uma vibração ainda carnal, porque o cardíaco ele também está respondendo, então aquela alma aparentemente ela não está entendendo o que aconteceu. Então, geralmente, o suicídio no coronário é o desespero, o nervosismo, a ação da cegueira mental, né? Então, aquela hora daquela ira toda, pá! Né? Quando viu, tá do outro lado, mas o espírito ainda sendo correspondido como se estivesse do outro lado. Então, acaba se tornando uma dor de cabeça em todos os sentidos. Dores físicas, sim, pela alma, e mais também pelo lado espiritual que não é compatível ao acontecimento. Então, fica aquela crise ali, aquele conflito do espírito com o pré-espírito. Ou seja, o que aconteceu? A impressão que dá e que ele sente é que nada aconteceu. Simplesmente uma dor muito forte. Nossa, o que está acontecendo? Uma dor muito forte. Claro que eu vou poder voltar. Não tem volta mais. Né? Então, é um suicídio assim muito doloroso durante e após. Certo. Humberto. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro falar dos países que são recordistas mundiais de suicídio. Depois nós vamos falar do lugar onde acontecem mais suicídios, onde já aconteceram mais suicídios na história, e depois vamos falar de Brasil, qual é o estado que tem mais suicídio. Então vamos começar pelos países. Primeiro, vou falar o primeiro lugar, que eu acho que é interessante, mas eu selecionei o segundo também para mostrar, porque eu acho que esse segundo tem uma especificidade também interessante, diferente do primeiro. Bota lá, é a Guiana, o primeiro país. É o país com o maior número de suicídios, né? Nosso vizinho. Faz divisa com Roraima e com o Pará. Assim como a maioria dos lugares citados na lista, na onde eu procurei, sofre com problemas de saúde pública, pobreza rural e abuso de álcool. E é por isso que vários de seus cidadãos tiram suas próprias vidas. Até a gente estava conversando sobre isso, né? Vendo que os países mais ricos têm muito suicídio. Mas nessa última lista,
que se não me engano Mas no isso é o final, número de suicídios por habitantes? por- Assim, por- tipo, é, proporcional ao número a de cada, habitantes. a cada 100 mil habitantes. Tem uma taxa lá da OMS lá que explica isso, mas é uma taxa bem confusa de compreender, assim, porque me parece que os números são muito altos, né? Porque eles colocam a cada 100 mil habitantes, 44,2 se suicidam. Aí eu não sei se são 44 mil habitantes, entendeu? Se é uma porcentagem, se é 44%. Não, 44 pessoas. Eu não sei, porque aqui tem 70 homens, por exemplo, nessa conta, entendeu? Nessa conta de 44,2 tem 70,8 homens e 22,1 mulheres. Então, existe uma confusão ali. Não, porra. 44 homens, 70%... Não, 44 pessoas, 78% homens e 21 mulheres. E o resto é o quê? Aqui- Não, porra. Porque tem uma outra conta que é 45,4 e 35,1. Por isso que eu tô te falando, não é 45,4, não é lógico. o quê? da Coreia do Norte, que era o próximo, entendeu? Mas pelo que eu entendi, as duas últimos números são uma porcentagem, porque elas somadas dão 100. Essa daqui, nesse caso, não dá 100, né? Dá 99,9. Mas do Não, segundo, o do segundo não dá. O segundo dá 90,5. Dá 80,5. 90,5. Bom. 80,5. Enfim, tem um pessoal que morre que não é homem nem mulher aqui. Eu não sei porque que não entra Não, na mas conta. 0,1% eu entendo lá dentro da Exato. então tudo bem. Exatamente, mas da Coreia do Mas Norte deve ser não. 44 pessoas ainda em 100 mil habitantes, faz sentido. Pode ser, mas não bate os números da Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte também não é muito boa em ser transparente. Pois é. Então, só que esse aqui realmente tinha outros que não batiam também, por isso que eu fiquei confuso. Mas bom, é uma cidade, é um país bem pobre, com problemas claros. E, bom, a Vandinha vai analisar e depois eu conto um outro caso. Mas um lugar também, Bebezão, muito impregnado de obsessores, mágoas e ressentimento de ancestralidade. Então, a terra em si, falando da terra em geral, é um ambiente totalmente impregnado de muitas mágoas, sofrimentos e várias ancestralidades regidas de tumultos e de muitas confusões. Então, criar uma população nessa terra, automaticamente, vai ser muito difícil para eliminar essas cargas negativas, pois são cargas negativas que já vêm sendo impregnadas de muitos e muitos tempos atrás. Hoje, por mais que fizesse uma limpeza espiritual ou uma vibração no solo, não iria liquidar tantos obsessores e vingatividades que tem nesse território. Então, se tornou, na verdade, um território amaldiçoado por negatividades ancestrais. Então, todas essas pessoas que, na verdade, escolheram a moradia, ou muitos outros sem até mesmo a opção, são pessoas que não estão aí por um acaso, pois é um lugar karmático, onde vibra muitas negatividades ancestrais. E por mais, Caboclo diz aqui, por mais que fizesse uma limpeza energética no solo, vibração espiritual, não ia mudar tão cedo essa energia, pois são a energia de muitas décadas, muitos passados, energias de um passado totalmente conturbado, onde por mais que tentasse limpar hoje, não daria a solução correta. Então, na verdade, é um ambiente já poluído. Dá para entender o porquê que o ambiente ficou poluído? Aqui traz matanças, egoísmo, brigas. Então, buscando na espiritualidade, é um lugar que lá atrás teve muitas hierarquias, muitas disputas de poder, ao poder, a riqueza, a ganância, onde gerou pragas e maldição. Junto com tudo isso também traz muitas hierarquias de magia. Seria bruxas, na vidência traz muitas magias desse território. Então é um território que ele era usado tanto para as magias negras, para as magias mesmo pesadíssimas, como também depois passou a ser utilizado pela briga e pela hierarquia financeira. Então, de um jeito ou de hoje, na primeira criação, as brigas de macumbaria, seria magia negras, feitiçaria. Na segunda veio com grau para purificar, para ver se resolvia. Aqui traz a ganância, a guerra, a matança pelo dinheiro e pelo ego. Essa seria a terceira geração. A terceira geração está muito longe de ser limpada e purificada futuramente. Aqui traz que vai levar alguns anos ainda para que essa cidade, para que esse país possa ter pelo menos um equilíbrio espiritual. Então é uma energia que causa turbulências mentais, muita ira e desistência da vida. Um dos motivos que ali é um grau muito grande de suicídio vem 100% voltado a uma carga espiritual, a uma energia espiritual que acaba não sendo favorável também.
Então acaba acumulando tudo isso e fazendo o suicídio ser de um grande tamanho. Olha que interessante, Vandinha. Há alguns episódios atrás aqui da Hotmart, a gente analisou o caso do Jim Jones, que ele montou uma comunidade lá baseada na religião dele e fez o maior suicídio coletivo da história. 1.000 pessoas, se não me Esse lugar engano, também que foi nesse lugar também. traz uma terra bem complicada. Tem uma coisa a ver com a outra? Depois Sim. desse caso, ele acabar se tornando o país com maior Também, número? porque aqui traz, acabou tá dizendo, no dia de hoje, na evidência de hoje, diga aos filhos, filha, que pode se passar por muitos e muitas reconstruções, por muitos e muitos tempos. Vai demorar muito para essa terra em si, ela se purificar. Porque a energia que gera, que emana, é uma mina. Isso aqui é uma mina de ódio, ganância, ambição e ira. E desistência pela própria vida, que foi causada desde trás, amaldiçoada pelas feitiçarias, depois pelo ego e pela prepotência, a ganância. E hoje a terceira, hoje é considerada a terceira fase. A terceira fase ainda vai demorar muito para se lapidar. Tem vontade de ir É pra um Guiana? ambiente poluído. Não. Então, uma pessoa que já é depressiva, uma pessoa... Então, vamos lá, uma pessoa que já é depressiva, uma pessoa que tem ódio, tem ganância, morar aí ativa, aflora o negativo de vento em popa. Pode ser o caso desse outro caso que matou todo mundo em conjunto, né? Não tenho vontade de morar aí, mas tenho vontade de mandar um pessoal. Pra lá. A Vandinha achou que era o Juliano. Não, Juliano não. Juliano já basta as buscas Juliano dele aqui no YouTube. Brasil, ele já tá perigando, meu. Juliano patrocina, como é que fala? O celular que ouve ele manda veneno de rato pra ele, Pois propaganda, tudo. Ó, Juliano tem que ir pra terra do nunca. É. o terceiro lugar é da Coreia do Sul, só curiosidade, né? E o segundo lugar é da Coreia do Norte. Lá na Coreia do Norte, 38,5%. E aí tem 45,4 homens, 35,1 mulheres. A Coreia do Norte está em uma situação ainda pior do que a do Sul. Mais de 10 mil norte-coreanos se suicidam todos os anos. O país é famoso por suas políticas rígidas de exclusão, várias violações aos direitos humanos e turbulências econômicas. Alguns dos motivos que levam tanta gente a desistir de viver. Essa é a Coreia do Norte, né? Isso. A energia daí já não é tanto de obsessores, e sim a reunião de espíritos que reencarnam ou opta para morar aí. São espíritos ligados a uma ancestralidade muito individualista. São espíritos que não aceitam a velhice, né? E nem assumem o próprio caminho. Então, traz a desistência. Tá difícil? Então, práticos e objetivos. Tá mais voltado ao lado físico, ligado a pessoas práticas e objetivas. Tá incomodando? Tá dando muito trabalho? Então, não vou trabalhar tanto. Deixa eu já eliminar logo a minha vida de uma vez aqui. Então, é mais o lado prático e racional. Uma energia totalmente racional, onde vibra diante desse país o tempo inteiro, causando e dando a todos o lado da razão. Isso está mais ligado ao lado físico e nem tanto ao lado espiritual. São espíritos, literalmente, que reencarnaram nesse país, somente vibrando mais a razão do que a emoção. Para eles, supernatural. Uhum. Só temos essa foto da Coreia do Norte? Porque não tem Tem muita outras. imagem. É um país assim que ele não se comunica com o resto do mundo. Eu achei difícil achar imagem de locais. Eu achei mais imagens assim É. com E multidões. depois vocês acham que a internet não é controlada, né? Pois é, eles tentam mostrar como se fosse um lugar muito bonito, feliz e organizado e tal, mas pelo que a gente ouve de relatos, Mania aqui também. Desse bro, que a gente já analisou, inclusive. sim, já analisamos. É um país muito rigoroso, assim, realmente quem não concorda morre, entende? Aqui traz muito racional mesmo. Aqui traz a espiritualidade um pouco longe, bem longe, na verdade, a espiritualidade bem longe, e o lado razão atuando o tempo inteiro. Você acha que isso pode ter consequências para esse país em algum momento, no sentido de não só de ter pouca gente ali, mas também que esse tipo de postura que eles têm em relação ao mundo desencadear Com o alguma coisa tempo, para eu eles? vejo na minha espiritualidade assim, como se fosse sumindo aos poucos. Eu já tive essa premonição, essa vidência no ano de 2014. É como se aos poucos fosse se desfinhando, se acabando no tempo, ou se misturando com outra tribo para se tornarem pessoas mais equilibradas ou mais humanas até então. Então, em teoria, os próximos líderes vão acabar se abrindo para Se abrindo e se juntando aos demais. Mas numa parceria de bastante paz, sabe? Acabando um pouco esse tabu. Isso eu tô tendo essa visão desde o 2014.
Agora, você tocando nesse assunto, reflete 2014, quando eu tive com muita clareza isso. Eu sinto e vejo na espiritualidade, vai chegar uma hora que essa erva danina ela vai acabar. E os frutos novos chegarão, mas lapidando. Seria mais para a época de 2045. Ó, de 2045 a 2050, uma grande mudança, uma grande renovação. Mas com pessoas chegando novas, né? Espíritos nascendo e purificando, mudando tudo isso para melhor. O que precisa de uma grande mudança e uma grande renovação é esse chapéu que tá completamente demodé, hein? Parece um bolo de noiva na cabeça desses velhos japoneses. Exato, pra guerrear equilibrando um chapéu desse é complicado. Mas é a prova de bala também, né? Eles estão parecendo o Toad. E também eles podem atacar com a cabeça, Exato. se por acaso Vantagem, estiverem sem né? arma. Vamos para a próxima análise, Juliana. Vamos para a Ponte Golden Gate, Daniel. Você que é um cara viajado, deve ter coisas para me contar. Conheço lá, adoro lá. Inclusive tem um documentário. Já viu esse documentário? Não vi esse documentário. É um documentário sobre a Ponte Golden Gate que e tem muitos vídeos de pessoas pulando aí para se matar, obviamente, né? Não para dar um pulinho. Mergulho. E uma das coisas interessantes que tem nesse documentário é que eles descobrem, né? Na pesquisa do documentário e falando com muitas pessoas, eles descobrem que quando a pessoa pula, imediatamente quando a pessoa pula, ela se arrepende. E aí você me pergunta, mas como é que você sabe? Mesa branca? Não, eles perguntaram para as pessoas que pularam e não conseguiram se matar, né? Obviamente. E aí ela fala que a sensação é exatamente essa. Você está movido por uma grande raiva, uma grande frustração, blá, blá, blá. E aí você pula. Quando você pula e você se dá conta que agora não tem mais volta, Imaginou isso a do pessoa outro lado? fala, não devia ter pulado. E aí é tarde demais, não para elas que elas sobreviveram, mas para a maioria. Olha que E eu acho legal. isso uma parada interessante, assim, porque eu acho que ela trança muito com o que você fala aqui. É, e do outro lado é a mesma coisa. É a mesma coisa, tem que tomar muito cuidado, porque a ira, ela domina, né? O ódio cega, né? Sim, Junto o ódio com a decepção, a tristeza, é a fome certa de um suicídio. exato. Ó, eu vou dar um panorama e depois a Vandinha faz a análise, tá? Fica em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mais de 1.500 suicídios registrados e média de 30 casos anuais. A Golden Gate é a maior ponte de suspensão em todo o mundo e foi inaugurada em 1937. É o símbolo de São Francisco e da Califórnia, reconhecido internacionalmente. A Golden Gate é tida como um ponto de suicídio por motivos que vão além da imaginação. Pessoas viajam quilômetros para pular ali, chegam de ônibus, de táxi e ou abandonam carros alugados em estacionamentos próximos. A Golden Gate, é engraçado que eles deixam no estacionamento, né? Eles não deixam no meio da rua, porque eles não querem atrapalhar o trânsito, né? Tudo preparado, né? A Golden Gate não tem barreiras contra suicídio e suspeita-se que a taxa de mortes por ali seja muito maior que se imagina. Quem pula de lá tem 98% de chance de morrer na queda. Caso isso não aconteça, a pessoa acaba morrendo por hipotermia. A temperatura da água é em torno de 5 graus Celsius, ou é arrastada para o mar e ninguém nunca mais sabe dela. Louco, né? Qual que é a vibe? A ponte em si, tudo ali, na verdade, traz uma energia muito positiva. E é aí também que mora o grande perigo, porque a energia da ponte, a construção, por estar no mar, tudo, gera um ciclo de uma espiritualidade muito positiva e não negativa. Então, o excesso de luz atrai pessoas, né, negativadas ao suicídio. Então, não é porque é um lugar impregnado, um lugar de cargas negativas, não. Tanto a ponte, quanto o formato, a criação, quem criou, desde da planta, do papel, o formato, tudo, a construção, quem fez, o fato de estar sobre o mar, essa iluminação toda e essa força em si que a ponte em si traz, forma um portal energético muito abençoado por Deus e pelas correntes ancestrais. Então, espiritualmente, gera uma energia de luz e de muita proteção. Então, o fato do suicídio é o aconchego que você chega ali. Então, mesmo a pessoa que não quer o suicídio, pode observar que ao caminhar ou estar perto da ponte, ela transmite o acalento, a paz, porque é essa vibração que é gerada o tempo inteiro em sintonias espirituais, regida também pelos arcanjos, então traz uma força espiritual muito grande. Porém, o fato de atrair suicidas vem pelo conforto que essa energia traz. Então, não é um lugar... Geralmente é um lugar impregnado, que... A pessoa que está impregnada que vai até lá. É, né? porque tem muita luz e aconchego. Então, a carência, o abandono
E a força desse portal, dessa ponte, é tão forte que acaba atraindo. Na verdade, seria para um fortalecimento, de repente, para uma meditação, para ali levar o pensamento a Deus e conversar, mas acaba não acontecendo isso. Acaba a pessoa, na hora do desespero, uma energia muito forte que ali se contém, que ao misturar com a energia de atrito, né, negatividade, confunde muito o cérebro a ponto de atuar o negativo em determinadas pessoas. Assim como também tem muitas pessoas que buscam esse lugar para pontos espirituais. É um lugar muito bacana. É um ciclo positivo, Já porém até demais. passei muito por ali, porque acho que liga São Francisco a Oakland, se não me engano. E é um lugar muito bonito e é uma energia boa, viu? Aqui Eu gostava de lá. traz uma energia de muita força espiritual mesmo. Tanto que é que confundida por aqueles que necessitam de auxílio. Então porque é um chamado, né? Uma energia que te chama, que te convida. Mas, como a energia já está, né, baixa, acaba usando essa energia para ganhar força para se suicidar. Tem mais alguma coisa sobre essa ponte? Não, é golpe então, né, Vandinha? O pessoal acha que vai ser abraçado no gostoso, acaba indo para pior das penitências. Sim. Porque é a mesma coisa a ira. Na hora da ira você discute, tá nervoso, discute. Depois, puxa, nossa, o que eu falei, né? Não deveria ter falado tal coisa. É no calor da emoção, né? A mesma coisa é o suicídio. Apesar do cara no suicídio muitas vezes estar fantasiando por muito tempo ali, Sim. mas ainda assim, o cara na hora do ato mesmo ainda é no calor da emoção. Depois que passa, e o saber que não dá mais pra voltar é mais triste ainda, né? Pois é, né? Ó, tem aqui agora o Estado brasileiro com a pior taxa aí, hein? Teve um momento que eu sabia, mas não é mais esse estado, eu já sei que não é mais. Qual era? Que nem você era o sabia? estado, era o Distrito Federal, né? Mas hoje em dia acho que não é mais. Mas hoje eu acho que deve ser um estado do norte. Não, Não é? não é. É o Rio Grande do Sul, na verdade. É o Rio Grande do Sul? Vamos então para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, 3 municípios se destacam entre os 4 com piores indicadores do país. Forquetinha, com 78,7 casos a cada 100 mil. Forquetinha é... Forquetinha. Enforcamento. Isso, lá é só forca. Ah, tá! Traves... Era isso mesmo que você estava falando. É o Eu nome... sabia que era uma cidade. E ainda meteram um Willkommen, que é bem-vindo em alemão. São alemães aí. Ó, desde o portal traz uma energia totalmente travada. Energia de mágoas também, ressentimentos, excessos de obsessores, um ambiente, né, uma terra em si, que traz o sofrimento de uma escravidão passada, lágrimas e muito sofrimento. Hoje também uma terra totalmente negativada, sim. Está muito ligada ao lado de escravidão. Não é nem tanto os obsessores em si, mas praguejamentos de escravidão. Esse é o líder da cidade? Essa é a líder, mas Quanto tem que outras é o duas. 78,7 casos a cada 100 mil. Sofrimento, revolta. Porra, então aqui não pode ser o da Guiana, né? Ó, um lugar espiritual muito ativado, uma força espiritual muito grande. Ali a magia, o lado de xamã, é muito forte a energia, que se alguém for atuar o xamanismo ou a magia nessa terra aí, é uma terra muito correspondida com forças espirituais muito ativa, porque são energias muito fortes mesmo que ali se contém, tanto para o mal quanto para o bem. Principalmente em termos, Deus me livre guarde, de magia negras, cargas negativas. É uma terra muito favorável a tudo isso, porque ela traz e também energiza muitas forças negativas. Ó, só para completar aqui, tem a cidade de Travesseiro. Tudo nesse lugar? É o nome da cidade. Pra dormir em berço esplêndido, hein? Se matam todos assim. 55,8 a cada 100 mil. E André da Rocha, 52,4 a cada 100 mil. Só pra curiosidade, o que você acha de São Paulo como cidade vibe, assim? São Paulo, eu vejo assim, uma energia que não tem apego. Ninguém tem apego a nada. Porém, também não tem a maldade. Né? Por mais, lógico, que tenha crime e tudo, vai dizer, Vandinha, como tem maldade? Um monte de crime. Mas, energeticamente, são pessoas que vibram, é a transmutação. Então, são pessoas que não se incomodam com ninguém, mas também não cuidam da vida de ninguém, né? Não é aquelas picunhentas, né? Aquelas coisas gosmentas. Porém, cada um batalhando o que é teu. A vivência, a sobrevivência. Eu vejo muito como espíritos transmutadores.
seria muito essa força de Yansan, essa força do vento, do acontecer, do caçar, do fazer. Então, são espíritos que agregam na região de São Paulo, são esses espíritos que buscam uma transmutação, uma movimentação mais rápida, e são pessoas mais práticas, objetivas, e pessoas que não querem apego, né? Não querem se apegar a nada e nem a ninguém, porém cuidar da própria vida. Então, na minha opinião, é uma energia muito saudável, porque é uma energia própria, cada um cuidando de si próprio, da forma e do jeito deles, mas sem incomodar ninguém. Então, a energia de São Paulo, ela traz essa renovação. E a terra em si, né, dando a distribuição, dando fruto para todos, né? Pode ver que todos que vêm, o acolhedor, né? O acolhimento, São Paulo, ele abraça nordestino, todo mundo vem para cá. Hospitaleiro, né? E acaba o quê? Todos se saindo muito bem. A não ser aqueles que não querem mesmo trabalhar, né? Sim. Que aí não tem como. Mas seja o trabalho que for, a terra, ela transmuta, ela dá essa agitação de transmutação. Então, é uma terra maravilhosa para transmutação, para movimento rápido. Quem quer e quem gosta do movimento e quem já tem ação, junta com o Estado que tem essa ação, vai embora. Cresce. Maravilha, Humberto Rosso. E aí, pessoalzinho da Hotmart, como é que vocês estão? Maravilha ou não? Olha, estamos aqui começando mais um episódio na Hotmart, para você que é da comunidade do Planeta Sobrenatural. Muito obrigado pela sua audiência qualificada, vocês que são os mais próximos ouvintes que esse podcast tem, certo? Olha, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Também. Maravilhoso. Tudo vocês bem. estão presentes. Sim. Por Sim. que eu tô falando isso? Porque hoje é um episódio sobre desaparecimentos, Sim, não é? sim. Então vamos começar esse episódio maravilhoso pela primeira pessoa desaparecida. Olha, essas pessoas aqui são casos muito curiosos, talvez não tão famosos, mas quem gosta de histórias desse tipo acaba sabendo. Ah, por que vocês não fizeram da Priscila Belfort? Já tem da Priscila Já Belfort tem, aqui já na tem. Hotmart. Vá Então procurar. você pode encontrar. Vamos lá, Vandinha. Esse aí é o primeiro, é o Lars Midthang. Ele é norueguês? Vamos descobrir agora. Ele... Búlgaro. Não, uma viagem a Bulgária. Ele se perdeu na viagem para a Bulgária, mas eu não sei a nacionalidade dele. Vamos ver se a gente consegue essa informação. É um alemão. Alemão. O alemão Lars Midthang desapareceu em 2014 aos 28 anos durante uma viagem na Bulgária. Ele havia passado alguns dias no país na companhia de amigos, mas foi impedido de retornar para casa com o grupo por conta de uma lesão no tímpano, que seria agravada pela viagem de avião. Durante o período em que permaneceu sozinho na Bulgária, ele apresentou um comportamento estranho, registrado por diversas câmeras de segurança, e chegou a enviar mensagens de texto para sua mãe dizendo estar se sentindo inseguro. O último registro de que se tem de Lars são imagens das câmeras do aeroporto e dos arredores, nas quais ele aparece correndo em direção a uma área florestal. Desde então, nunca mais foi visto. Ele não tá vivo mesmo. Aqui traz desencarne, e ele, na verdade, o desencarne desse jovem foi uma parada cardíaca, aonde, infelizmente foi uma grande parada cardíaca pela qual ocorreu, e por alguns tempos, ficou ali bastante tempo e se perdendo no meio do caminho ali. Então, houve, na verdade, uma parada cardíaca pela qual não trouxe o retorno para a Terra. Não entra... não só foi um desaparecimento, como toda a trajetória entra como um desencarne. E esse desencarne, ele foi uma parada cardíaca que encadeou todo esse sumiço. Aqui traz, se tivesse sido socorrido nos toques, no socorro pelos quais eram dados. Aqui traz um dia antes esse menino, ele já estava com o coração apertado e tendo intuições. No dia atual, naquele dia, todos os momentos, né, inclusive essa busca que ele fez com a mãe e fora com os amigos, ele já vinha dizendo que não estava muito bem. Então, se fosse mesmo para ter dado importância pelas reclamações pelas quais ele vinha tendo um dia antes, no dia inteiro, né, do acontecimento, muitas coisas teriam sido remediadas. Porque ali foi um grande infarto, uma parada cardíaca, e aonde acabou se perdendo no tempo. Nem a busca e nem os caminhos. Então foi um desencarne que, infelizmente, o corpo foi se desfinhando. Mas ele parece que tem um desequilíbrio aí mental, né? É uma parada de... Ele tá confuso, ou um tipo de confusão, ele tá meio perdido. Porque essa é uma imagem dele correndo pra selva aí, pra floresta aí, pra um mato. Um ataque cardíaco só diria que foi uma doença comum, mas parece que ele não tava muito bem do senso facultativo. Mas aqui traz... mas não é tanto. O mental traz lucidez no mental.
Aqui traz mais o lado espiritual, vamos lá do lado espiritual. Ó. O lado espiritual bem aguçado, naquele desespero todo. O mental, eu não vejo desequilíbrio no mental. Por mais que aquela atitude toda de sair correndo, aquela aflição toda, o mental dele traz a lucidez. Então traz aquela fadiga, onde na evidência mostra que foi esse dia muito acelerado, onde estava bem agitado, mas tudo voltado ao cardíaco. O mental mesmo, se você for fazer um check-up, não traz a turbulência mental. Tá bom, eu acredito. E o corpo acontece com o quê, Vandinha? Porque Aqui ele morre na floresta e aí? Então, mostra o corpo ali, ó, na evidência traz o corpo e ele se desfazendo com o tempo. Foi se desfazendo com o tempo, não traz socorrimento, lógico, né, obra do destino também. A forma, o desencarne, tudo ali foi uma obra do destino. Foi essa forma, o lado predestinado desse desencarne espiritual. Mas é um espírito que ele não teve nenhum momento de ter o socorro, não foi socorrido por ninguém e nem deu tempo em si. Ali do jeito que caiu, permaneceu por meses e foi ali desfinhando ali. Ele se perdeu naquele momento ali, naquela terra ali. Foi comido ao tempo. Tá certo. Vamos então para a segunda, que é Ashley Freeman e Laura Bible. Que é um desaparecimento duplo. Isso. Eram melhores amigas e desapareceram nos Estados Unidos na madrugada de 30 de dezembro de 99, após um incêndio criminoso devastar a casa da família Freeman. Os corpos das 4 pessoas que estavam na residência foram identificados nos escombros, porém Ashley e Laura não foram localizadas. Apesar dos esforços, o caso permaneceu sem solução e Ashley foi considerada legalmente morta em 2010. Somente em 2018 houve uma reviravolta quando novos investigadores assumiram o caso e identificaram 3 homens envolvidos no assassinato dos pais de Ashley e no desaparecimento das meninas. 2 deles já haviam morrido no momento da descoberta e o outro está preso aguardando o julgamento. Mesmo que os corpos das vítimas nunca tenham sido encontrados e nunca tenha acontecido uma confissão, o caso é considerado encerrado. Encerrado mesmo, porque aqui traz que após ter feito toda essa barbaridade na família, friamente traz uma conexão e um desgaste espiritual para as duas. Então ele não só puniu toda a família, como depois a que sofreu mais foi essa primeira. Essa primeira alma foi a que sofreu mais ainda, pois foi a que mais debatia os caminhos, se defendia, tentava se defender. Na verdade, ele matou foi todos. Só que as duas de uma maneira mais cruel, lentamente. Aqui traz sofrimentos e angústia. Essa daqui, ela acabou mantendo a fé, o equilíbrio e foi controlando os caminhos. Porém, não teve como se escapar também. Essa primeira é uma alma que, antes de desencarnar, sofreu muito na mão, né, desse indivíduo. Onde foi a alma que mais sofreu. Ela, sim, foi a que mais sofreu. Pois foi também a que mais debateu com ele. A que mais teve boca para debater e tentar se safar. Uma crueldade maior com a primeira foi a que ele fez. Ele puniu todo mundo num lado frio, né? Como é que fala? Frio. Uhum. E os corpos? O que ele fez com os corpos? Aqui traz, ó, a desistência e uma punição. Vamos ver na evidência o que mostra com os corpos. Então primeiro ele judiou bastante. E não foi uma morte que ele matou de uma vez. Tortura, né? Torturas. A queima e a punição. Primeiro foi a punição, depois a queima. 2 corpos queimados. E aqui traz literalmente expurgado por ele. Práticas que já tinham habilidade em fazer. Então não era só... Esse não foi o primeiro caso desse espírito. Já vinha praticado outros atos, porém sempre não dava em nada. Então já tinha feito outras práticas, mas acabava nunca dando em nada. Esse foi o caso que mais foi... No caso, a sentença dele. Mas foi o que mais deu trabalho a ele. Até mesmo para o livramento dos corpos. E essa menina foi aqui. Se você for perguntar para esse infeliz hoje, de todos os casos que ele cometeu de negatividade na vida, qual que foi o que deu mais trabalho, na frieza ele te responderia que foi essa menina. Porque ela foi a que mais enfrentou ele antes de falecer. E aqui traz a queima. Numa frieza só. Perfeito, vamos para a próxima aí, a Brianna Maitland. Foram unidas até o final mesmo. Aqui traz que as duas, uma calentava a outra. O próximo. Brianna tinha 17 anos quando desapareceu ao sair do restaurante onde trabalhava, por volta das 23 horas. Na manhã seguinte, seu carro foi encontrado na beira de uma estrada com alguns itens pessoais, como carteira de motorista e lentes de contato, porém sem as chaves.
As buscas e perícias só foram iniciadas 11 dias depois da notificação do desaparecimento e nenhuma pista foi localizada. Anos mais tarde, a polícia revelou ter encontrado DNA dentro do carro que infelizmente não era compatível com os registrados nos bancos de dados e por isso não contribuiu para a identificação de um suspeito. Desde então, diversas teorias surgiram sobre o que pode ter acontecido com Brianna, como envolvimento com traficantes de drogas ou uma fuga para recomeçar a vida. A verdade sobre o que aconteceu com ela, contudo, permanece um mistério. Tráfico. Envolvimento com tráfico. Porém, ela aqui traz envolvimento com tráfico. Dela. Tráfico de drogas. Aqui traz penitências e tráficos. Mas você acha que foi pagamento de dívida, alguma coisa assim? Aqui traz, não digo nem pagamento. Aqui traz a frieza, aqui traz a amizade, assuntos mal resolvidos entre os dois, porém também traz um laço afetivo também envolvido, né, no meio do caminho, mas mais o envolvimento de drogas, porque seria o tráfico. Beleza, então apagaram ela. Foi assassinato, então. Friamente. Mas ela tinha algum envolvimento pessoal com o cara que matou? Nem tanto com as drogas, sim pessoal. Ah, tá. Não necessariamente foi um assassinato por conta das drogas, e sim por um relacionamento pessoal. Com o traficante, no caso. Né? Beleza. Vamos pro último, então, pra matar? Vamos pra garotada. Matar não é um bom termo pra usar. Pra sumir com esse assunto. Sumir também não é legal, Daniel. Vamos pegar uma caixa de leite. Não tem por que citar nada disso. Vamos pro último, são duas meninas. Eu achei até que era a Madeleine McCann quando apareceu a fotinha. Não é. Coisa mais gostosa. Alessia e Lívia tinham 6 anos quando foram vistas pela última vez. Filhas de pais separados, elas estavam em uma viagem de fim de semana com o pai, Matthias Schrepp, quando desapareceram. Registros de câmeras e relatos de testemunhas indicam que na segunda-feira, após realizar diversos saques em sua conta corrente e enviar um cartão postal para a ex-mulher, Matias e as filhas pegaram uma balsa na França em direção a uma ilha. Não se sabe o roteiro realizado pelos três no local de destino. Porém, a partir do dia seguinte, todas as imagens mostravam Matias sozinho. Ainda na terça-feira, ele viajou para a Itália, onde cometeu suicídio, atirando-se na frente de um trem. Em uma das cartas enviadas à mãe das meninas durante a viagem, localizada depois de sua morte, Matias dizia que havia matado as meninas e que tiraria a própria vida depois disso. 3 anos depois, após o desaparecimento, uma pista não oficial compartilhada pela polícia levantou a possibilidade de Alessia e Lívia estarem vivendo com documentos falsos no Canadá. Sem os corpos ou maiores informações, o caso continua sem solução. Aqui traz o pai... Ele até pensou nessa hipótese de documentação falsa, porém ela não foi concretizada. O desespero era tão grande, aonde causou a morte mesmo. A frieza da morte. Então poderia ter sido dois caminhos. Aqui traz a regência de um pai muito perturbado, aonde naquela época vinha passando também por várias turbulências em relação ao financeiro e aos lados pessoal, de muito tumulto, de muita confusão. Uma pessoa muito, mas muito desequilibrada, aonde aqui traz o desencarne, o próprio pai tirando a vida das meninas. Mas o que ele ganha com isso? Aqui nada. Aqui traz uma pessoa totalmente perturbada, louca, desequilibradíssima, aonde traz assim, ó, que vários meses ele já vinha pensando uma forma de se levantar na vida. Vinha passando por vários problemas financeiros, emocionais e por muitas confusões. Então, não só questionando uma saída, tentando ver para que caminho que mais fácil para seguir, né? E todo o caminho, ele é tão assim, né, sujo, né, encardido, que os caminhos não eram se virar por conta própria. Sempre ele colocava essas meninas no meio da solução dele. Então, todas as soluções, toda a saída ali que ele tinha, vinha aos rótulos das meninas. Ou a documentação falsa, de repente vender, tirar essas crianças de cena, dar para outro lugar, né? Que seria um tráfico mais legalizado, ou até mesmo o desespero de sumir com tudo, né? Que seria matar mesmo todo mundo, depois matar a si próprio. Ele acabou optando pela morte mesmo. Então, infelizmente, sem motivo nenhum, esse espírito não só causou a desgraça de si próprio, como também condenou 2 almas totalmente inocentes. A última, que é a Alessia, né? Ela é a que traz uma ancestralidade muito forte com o pai. Teria uma ligação muito grande com a alma do pai, de vidas passadas. A Lívia, uma alma sensível, mais assim, prestativa. As 2 muito fofas, mas a Lívia mais família, né? Que teria futuramente, se fosse crescer, teria sérios problemas mentais também. Assim como o pai também foi um grande desequilibrado.
porém eliminada pelo próprio lado paterno. Maravilhoso. Aí temos essa leitura aí desse caso horrível, né? É muita, assim, histórias pesadas, né? Sim, né? O pessoal gosta dessas histórias pesadas. Mas é uma pena que ainda aconteça, não é? Maravilha, é isso aí. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.